Irmãos, essa parte eu tirei de uma tese de doutorado de um senhor que alcançou o doutorado na universidade mais reconhecida do Brasil em matéria de teologia, que é a Universidade Metodista de São Paulo. E ele trabalha só com Israel Norte, são quase 400 páginas. Eu tive que ler um pouco rápido para a gente poder trazer subsídios históricos para os irmãos. Mas o que ele traz sobre Samaria é muito exato. Infelizmente, o que ele traz sobre Judá não é tão exato, tadinho. Né? Mas sobre Samaria é muito exato. Em primeiro lugar, ele discute o fato de por que Samaria foi escolhida. Lá em cima comigo, Samaria possui localização o quê? Estratégica. Eu não vou ler tudo isso com os irmãos, que eu vou cansar os irmãos, matar de raiva. Mas Samaria está na melhor localização e eu vou provar por quê para os irmãos agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, poxa, que pena, eu deveria ter ampliado um pouco mais, né? Mas os irmãos conseguem ler? Samaria, em primeiro lugar, está numa região montanhosa. O que isso traz? O que isso traz? Olha que interessante isso aqui. Davi, se aumentar isso, eu vou fazendo, você vai diminuindo e aumentando, a gente vê o que consegue fazer. Eu tinha que fazer menor para os irmãos. A região montanhosa, isso traz, em primeiro lugar, obviamente, tudo aquilo que um dia Manassés recebeu de bênção em razão de José. E Jacó disse para José, você vai ter as riquezas de baixo e de cima. Você vai ter as melhores águas. Você vai ter o melhor pão. Você vai ter o melhor trigo. Adivinha onde estava localizado tudo isso, neguinha? Na região de Samaria. Ali em Manassés. Então, acompanhe a leitura comigo. Ó. É uma área de vales férteis. Ajuda agora Davi. Acompanhe a leitura. Próprios para cultivo de oliveiras e vinhas. Os rios que passam pela região viabilizam o abastecimento de água da cidade, como é o caso de Nabos, rio que dá nome para o vale que sai de Nabos para Samaria. Vamos lá? A topografia da região vai se elevando desde a costa litorânea para o leste, progressivamente de 286 metros de altitude, no pé da colina de Samaria, prosseguindo até o leste, 726 metros e 50 do litoral. Aí o professor Fickness, ele diz exatamente que a localização dela está na melhor região dos dois grandes entroncamentos comerciais daquela área. Então, presta atenção. Olha o que é Samaria. Altíssima, enorme, altíssima e enorme. Proteção. Com vale, com água e plantação fértil. Você quer localização melhor? E do lado das duas grandes vias aonde o comércio passava, a Via Maris e o Caminho do Rei. Você entendeu por que ele foi para lá? Olha aqui, por gentileza, pode diminuir, meu filho. Vou passar aqui rapidinho, é o que eu queria destacar. Então, se você raciocinar, ela tem uma posição estratégica da defesa por si. Ela por si se defende. Ela é uma nova o quê? Jerusalém, com uma vantagem.
Jerusalém embaixo é terreno não fértil. Samaria embaixo é terreno mais do que fértil. Jerusalém não está no entroncamento das duas grandes vias. Samaria está no entroncamento das duas grandes vias. Jerusalém não está no meio para defesa própria. Samaria está. Bem no meio. Para atingir Samaria, você tem que destruir muitas cidades antes. Tudo bem que para atingir Jerusalém, você tem que destruir também muitas cidades. Mas não no número de Samaria. Olha que homem fantástico. Gente, olhe para cá. Essa parte eu quero ler. Me ajuda, Davi. Só essa parte de baixo. Leia comigo, só essa partezinha. Samaria é uma colina com cerca de 450 metros de altura, desde o nível do mar. E 164 metros de altura, desde a entrada do sítio. Ela está rodeada de outras colinas. Entendeu como é difícil atingir ela? Moderadamente onduladas, o que faz com que exércitos andem com dificuldade. E olha que fantástico, muitas plantações de oliveiras e amendoeiras, uma região com características fortemente agrícolas. A oeste, as colinas vão baixando e dão lugar à planície costeira do mar Mediterrâneo, o que fazia circular riqueza. Norte e sul, liga desde o Egito até a Fenícia. Olha a localização dessa cidade. Leste-oeste, da Ásia à Mesopotâmia. Onri não era inteligente? Olha aqui, ó. Olha que fantástico isso aqui, irmãos. Aqui está a tese de doutorado. Ele conseguiu doutorado, inclusive com laudas. Extraordinário. E aqui está um pouquinho da maquete de Samaria fundada por Onri. Veja que os muros são muito grandes. Veja que você tem um fosso. Veja que você tem a cidade e o palácio. Davi, vamos ampliar para que os irmãos vejam. Ok? Vai do leste para o oeste. Isso, filho. Você tem todo o muro. Você tem as plataformas. Você tem um segundo muro. Filho de José. Que Deus deu a ele o direito máximo da produção e da riqueza. Judá tinha um reino, mas José a riqueza. Olhe para cá. Isso aqui, ó, é uma ilustração que o professor de arqueologia fez, um livro fantástico dele. E aqui, uma foto de hoje. Amplia, meu filho, para que os irmãos tenham uma dimensão de que o que Onri fazia quando construía. Gente, ó, você vê que tem planícies. E como é difícil subir. Está vendo? E fosso. Ali em cima era a cidade. É que foi destruída. Acabada. Mas era muito difícil. Eles não querem dizer lá na faculdade, mas isso aí quem fez pela primeira vez foi um menino chamado Davi. Tá? Um garoto chamado Davi. E Onri aprendeu. Irmãos, Onri fez construções como essa em todo Israel Norte. E Onri ainda gerou Acabe, que era mais inteligente que o pai. E que quase destruiu Judá. Porque casou sua filha com um filho de Josafá. E Atalia foi pior do que Jezabel. Nós vamos estudar essa mulher. Irmãos, olhe para cá. Eu quero, em primeiro lugar, Davi, que você dê um close no mapa da direita. Vamos lá?
Isso aí era na época de Salomão. Lá de baixo, meu filho, lá de baixo. Domínio completo, ó. Ninguém tomou o que era dos edomitas. Continua, filho. Dos moabitas, dos amonitas. Toda a parte rosa era Israel. Mas todos esses povos pagavam tributos. Continua, filho. Por carinho, ninguém tomou a Fenícia. Mas a parte lá de cima, até os arameus, lá em cima, até Damasco, era tudo de Salomão. Vamos para o lado agora? Olha Israel Norte. Olha Israel Sul, reino de Judá. Olha Edom, forte e poderosa, sem pagar tributo. Ó Moabe, forte e poderoso. Olha lá, Amon, forte e poderoso. Lá em cima, os arameus, que o reino do sul, Asa teve que pagar dinheiro para ele atacar Baasa, porque senão Baasa ia acabar com eles, como nós vimos. E olha ali de vermelhinho, lá embaixo, os filisteus. E no reino do norte, quando você olha agora e vê Onri, você diz, é um homem fantástico. Esse homem vai servir a Deus. Olha a declaração de rei. De reis sobre Onri. 1 Reis 16 e 25. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quanto foram antes dele. Gente, quando a gente pensa que não pode piorar, e a expressão aqui diz que ele foi pior que Jeroboão, gente. E Jeroboão foi pior do que todos os que já tiveram por lá. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que fizera pecar Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Cheguei agora ao último slide. Comecei a falar de Onri. Mas essa dinastia é fantástica, vem muito mais na próxima quarta. E tudo que era domínio de Israel agora está assim, ó. Reino do Sul, Asa. E agora, com Onri, depois seu filho Acabe, vem Josafá. Reino do Norte, Onri. A maior de todas as dinastias. A mais rica e poderosa. Pela escolha e feitura da capital. Você já sabe o que vem. E quando ele constrói aquela capital, ele consegue trazer muito mais recurso. Muito mais recurso. E ele mantém todo o sistema maligno de religião que o Senhor odiava. Olá. Lá em cima estão os fenícios. Aqui os arameus, que agora procuram sempre atacar Israel Norte. Aqui Amon, que procura atacar Israel Norte e Sul. Aqui os moabitas, que também procuram atacar Israel Norte e Sul. Os edomitas. Fora o pior de todos, os filisteus. E você ainda tem isso aqui, ó. Tribos. Tribos. Não eram reinos, eram tribos que queriam virar reinos e estavam ali. Olha que fantástico. Olha lá em cima. Atlas Bíblico, a fonte, King James,
com o estudo Holmes, Povos e Nações, e o livro mais completo sobre o Velho Testamento. Panorama do Antigo Testamento. Compre esse livro. Compre esse livro. Adquira isso enquanto ainda existe. E leia. Lê o livro e vai ouvindo os áudios da leitura bíblica diária. Leia. Isso aqui você não pode deixar de ter com você. E aproveite enquanto ainda existe. Sabe por quê? Me avisaram hoje que Povos e Nações é tão raro, porque o pastor Antônio Mesquita, ele foi o primeiro grande pastor, escritor batista no país. No meio pentecostal, nós tínhamos o Orlando Boyer. Então, são os dois do mesmo nível. Fantásticos. Só que o Orlando Boyer, graças a Deus, a CPAD, não deixa de publicar o melhor livro dele, que é o Espada Cortante. Então, a gente tem tudo por um preço bom ainda. Mas a Juerp não existe mais. Sabe quanto pagaram num livro desse hoje? 200 e poucos reais, irmãos. Usado. Então, não deixa isso acontecer, não. E adquire isso aqui. Estou quase mandando você ter isso aqui. Adquire isso. Por gentileza. Não deixa isso chegar a 500 reais, não. Entendeu? Não permita isso. Muito bem. Retirando. Irmãos, então, filhos, agora é para voltar para mim. Glória a Deus. Irmãos, que difícil o Reino Norte, né? São homens de grande valor, grande força, grande habilidade, inteligência. A inteligência de Henri volta, Henri conquista a cidade, Henri é tão forte que o seu rival, Zinri, se mata. Henri tem um problema interno de divisão e consegue vencer o seu segundo rival, Tibni. E aí imediatamente deixa Tirza de lado, levanta Samaria. E você já viu as semelhanças que existem entre Samaria e Jerusalém? Você já viu que Henri desejava, de alguma forma, ser o novo Davi? Olha que interessante, pegue o texto. Pegue o texto. É interessante quando ele compra. Versículo 24, de Semer, ele comprou um monte. Davi comprou o quê? Aroeira. De Semer, ele compra e ele edifica uma cidade inteira. Chama Samaria. Davi compra e deixa seu filho edificar o templo. Há um áudio que eu fiz explicando esse ponto. E eu digo de forma muito clara. Por mais que ele quisesse, de alguma forma, imitar Davi, e dizer, aqui tem outra capital tão grande quanto Davi, em Samaria não tinha o templo. Em Samaria não tinha a lei do Senhor. Em Samaria não tinha o altar. Em Samaria não tinha a arca da aliança. Em Samaria não tinha os sacerdotes. Em Samaria não tinha o sumo sacerdote. Em Samaria não estava o nome de Deus
que Ele colocou na sua cidade eterna, Jerusalém. Mas não houve mais mudança de Samaria. Nenhuma outra dinastia que vem depois da dinastia de Onri, e que domingo passado nós tivemos a aula com o Ivan sobre Acabe, nenhuma dinastia mais mudou a capital. Samaria, ela linda, bela, esplêndida, fabulosa, grande, iluminada. De longe se identificava Samaria. Na próxima aula eu vou trazer fotos de artefatos. Hoje você não tem foto nenhuma de Samaria, porque Samaria foi destruída em 722, e Herodes e seu filho Herodes Agripa construíram outra Samaria por cima. Então a Samaria de Onri está embaixo da que Herodes construiu. Se você abrir hoje o YouTube, vai estar lá Samaria. Mas as fotos que tem, tudo que tem, é da Samaria construída por Herodes. A de Onri está embaixo, eles estão escavando. E querem achar todo o palácio de Onri. Eles têm noção de como era, por causa dos escritos. Pasme, Ariston, que existia em outros povos sobre a grandeza de Onri e Acabe. Outros povos, a gente tem noção do que é Onri e Acabe, em razão de outros povos, e das escritas deles, e do medo deles de Onri e de Acabe. O Reino Norte, então, com a terceira dinastia, se estabiliza como grande reino, de tal forma que os dois irmãos, norte e sul, se separam de forma definitiva e absoluta. E nunca mais se uniriam. Nunca mais se uniriam. Acabe tinha tudo, irmãos, para jogar no lixo todos os erros do seu passado. Onri também. Deus era tão fiel à sua palavra que Deus protegeria Onri e Acabe se eles dissessem: nós vamos servir o Deus verdadeiro e nós vamos para Jerusalém. Todo mundo glorificar Ele. Mas qual era o maior medo de Jeroboão? Se descerem a Jerusalém, vão me matar. Como fizeram com Isbosete, filho de Saul. E era o medo dos outros reis. No fundo, eles não tinham o que Deus determinou, a cópia da lei. No fundo, eles não liam a lei. Não criam em Deus. E com Onri e Acabe, algo pior aconteceu. Se institucionalizou o culto a Baal. Virou culto oficial. Público protegido, incentivado, guarnecido e financiado pelo Estado. É triste, né? É triste. No momento mais difícil de Israel Norte, Deus os abandonou? Não. Para momentos difíceis, Deus levanta homens fortes. No capítulo 17, quem se levanta? Elias, o tisbita. E como se fosse pouco, quando esse homem deixa a terra, o sucessor tem porção dobrada. Eliseu. Escute,
nos momentos mais difíceis e horríveis da história da humanidade, Deus levanta os maiores profetas. É por isso que no momento mais difícil da história humana, Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio como luz para os homens. A luz raiou. Os seus não o quiseram, mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E a luz brilhou e brilhou tanto, que chegou no Brasil, chegou no Gama, chegou no meu coração, chegou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele é o Supremo Rei. Aprenda tudo de ruim, porque quando você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você nunca mais lerá da mesma forma. Aprenda tudo sobre os reis, e aí você conseguirá interpretar os evangelhos. E escute, Ele já preparou para nós o que há de maravilhoso. Quero te lembrar um último detalhe. Ele está voltando. Ele está voltando. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós extrapolamos completamente o tempo, mas é tão bom estudar a Tua palavra. Ela nos alimenta, nos solidifica, nos guarnece, nos abençoa, nos protege. Como nós te amamos, ó Cristo. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é impiedosa. Ela fala a verdade. Ela diz quando estamos ou não de acordo com o Teu caminho. É incrível como esses reis do norte fizeram coisas fantásticas, principalmente a terceira dinastia, mas Tu olhas para eles e os reprova. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a andar no Teu caminho. Ajuda-nos a realizar a Tua obra. Ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a nos distanciar de tudo aquilo que não vem da Tua presença. E nós Te louvaremos de todo o nosso coração. Amém e amém.